Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Inovativos, espaço na Band News FM para debater tecnologia, trazer bons exemplos do ambiente digital e, claro, como diz o nome, para falar sobre inovação, tema central do nosso papo de hoje, com o diretor do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, Hugo Tadeu. Você acompanha o Inovativos, lembrando, no rádio aos domingos, do meio-dia a 1h da tarde, e no nosso YouTube, no nosso canal Rádio Band News FM, a qualquer hora do dia ou da noite, também com pílulas, colunas ao longo da nossa programação, às terças e sextas-feiras. Aproveita e já se inscreve lá no nosso canal no YouTube para acompanhar não só essa conversa, como todos os outros papos aqui do Inovativo. Sempre comigo, Alexandre Bentivolio, e com o Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Aliás, muito bem-vindo e bem-vinda ao Inovativos, que é justamente esse espaço para debater inovação, tecnologia, transformação digital, que a gente escuta falar por aí, mas a gente não sabe ao certo o que é e o que muda na vida das pessoas. E hoje a gente traz o Hugo, da Fundação Dom Cabral, que sem sombra de dúvidas é uma das principais escolas de negócios, de gestão do país. Hugo, muito obrigado pela tua presença aqui hoje. E antes, obviamente, de falar tudo que a Fundação Dom Cabral faz, de projetos envolvendo inovação, transformação digital, a gente quer saber quem é o Hugo. E aí, Hugo, quem é? Alexandre e Vitor, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E sem delongas, eu acho que do usual que as pessoas têm por hábito, na sua apresentação, de falar que o Hugo é professor ou diretor da Fundação Dom Cabral, primeiro, né? Um mineiro, torcedor do Clube Atlético Mineiro, para quem não sabe, né? Muita gente acha que eu torço por algum outro time. Mas tirando as brincadeiras, gente, na Fundação Dom Cabral eu lidero o nosso Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, que é uma área dedicada a fazer projetos, pesquisas e desmistificar essa agenda da inovação e da transformação digital. Até porque muita gente ainda vincula a agenda da inovação como se essa agenda fosse uma agenda linda, colorida, vinculada também, pelo perdão da repetição da palavra, à colação de post-its, e que o processo da ideação fosse simplesmente o processo da inovação. Inovação, na nossa concepção, tem muito de disciplina, tem muito de uma agenda de constância e geração de resultado. E nessa apresentação é que eu tenho trabalhado ao longo da minha carreira, né? Obter resultado com a prática da inovação nos projetos que a gente tem conduzido. Você falou sobre alguns projetos, né, que a Fundação Dom Cabral implementa através dessa frente que você lidera, o Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral. Queria que você trouxesse alguns exemplos, algumas dessas iniciativas do Núcleo. Vamos lá para vocês dois de novo, tanto Alexandre quanto o Vitor, né? Se eu pudesse apresentar aqui rapidamente o Núcleo de Inovação, o nosso querido núcleo, né, é uma área de pesquisa e desenvolvimento, mas, por favor, não vinculem a pesquisa e desenvolvimento tradicional, porque no primeiro momento a gente faz o que eu carinhosamente chamo de CRI. CRI significa Centro de Referência e Inovação, que é uma área da fundação do qual a gente hoje deve ter relacionamento com aproximadamente umas 50 empresas, todas de grande porte, algumas numa menor quantidade de médio porte e algumas startups também. E o foco central é fazer um debate ao longo dos meses com executivos de primeira instância, ou seja, com diretores e presidentes, em alguns casos com conselheiros, para poder entender quais são os principais problemas nessa agenda da inovação e da transformação digital. Então, no primeiro momento, a gente tem o que eu chamo de CRI, Centro de Referência. No segundo momento, quando eu falo de projetos, a gente faz o que muito nos orgulha, que são os assessments. A gente sempre mede a temperatura da agenda da inovação nas empresas e o quanto que essas companhias têm realmente entendido dessa prática de inovação e tido resultados, né? Tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E claro, né, se eu somos centro de referência com os nossos assessments, eu não podia deixar de falar que a gente tem acordos institucionais. A Fundação Dom Cabral, em especial o nosso Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, a gente faz projetos com o Fórum Econômico Mundial, tentando entender, tanto numa ótica de país quanto numa ótica de empresas, né, o quanto que o Brasil tem sido mais ou menos inovador, similar às agendas que a gente também tem com a ISO, para tentar criar um padrão dessa agenda de inovação, um padrão disciplinado dessa agenda de inovação nas organizações que a gente atua. Como consequência, e para terminar, do nosso centro de referência, dos assessments, ou para falar em português, dos diagnósticos, né, avançando para os acordos institucionais, a gente faz projetos
com as áreas que a gente chama de grandes organizações ou médias, áreas de projetos da Fundação, ou seja, o nosso núcleo apoia essas áreas. Projetos que a gente tem feito com empresas dos setores, né, sem citar nomes aqui para não ser indelicado, com empresas do setor de aviação, empresas do setor de mineração, empresas do setor de construção, para ter a clareza que inovação tem que sim ter resultado no curto prazo, ao mesmo tempo uma perspectiva de investimento no futuro. Então a gente tem trabalhado com essas grandes organizações, os resultados têm sido muito positivos, diferente daquilo que às vezes a gente vê como se inovação fosse uma agenda somente futurista, né? Pelo contrário, a gente não está nos Estados Unidos, a gente está aqui no Brasil, e quanto que essa agenda deveria ser muito bem trabalhada, similar a áreas como operações, finanças, etc. Como vocês dois falaram, né? A Dom Cabral é uma escola de gestão, é uma escola de negócios. Então, nada melhor do que ter esse DNA para poder estimular a prática de inovação, como qualquer outra competência técnica do universo ou seja, de negócios. E Hugo, quais são os principais desafios que você enxerga dentro desse processo com as empresas, considerando que todo esse vocabulário que a gente escuta, seja inovação, transformação digital, MVP, bootstrap, tem todo um folclore, uma cultura de startup, uma cultura diferente ali na gestão das empresas. Como é que esses C-levels, esses diretores, presidentes, eles se comportam em cima desse desafio? E mais do que isso, como que a universidade consegue verificar o que dá certo, o que não dá certo, tendo em vista essa grande novidade que tem sido esse novo modelo de gestão e cultura nas empresas? Alexandre Vitor, né? Essa sua pergunta é super importante, mas se você me permitir, eu vou inverter a ótica. Eu acho que o primeiro desafio é para quem trabalha com inovação. Eu acho que muitos ditos inovadores, esses inovadores têm prestado um desserviço para essa agenda de inovação, para falar um bom português. Porque a gente fala inovação para inovadores, né? E a gente deveria falar inovação para pessoas que não entendem daquilo que seja inovação. Pegar a sua própria pergunta. Falar em termos técnicos, né? Quantos executivos que não sabem o que é POC, ou a tradicional prova de conceito, que não sabem o que é design thinking, que não sabem o que é, sei lá, temas X, Y, Z. Então, acho que o primeiro desafio é simplificar a agenda da inovação e transformar essa temática que não é nova, pelo contrário, inovação não é uma agenda nova, é uma agenda já que está mais do que batida e velha nas organizações, que começa lá com Payday, que vai até gestão, quiçá a dita transformação digital, e comprovar resultado. Então, o primeiro pilar que a gente tem visto aqui na Fundação Dom Cabral é que os inovadores falam para os inovadores. E, na verdade, os inovadores deveriam falar para gestores e traduzir essa agenda de uma forma bem efetiva. Agora, se eu entro dentro da realidade corporativa, eu não tenho dúvida que as empresas de grande porte, as empresas de médio porte, etc., que a gente tem um desafio grande em aterrissar essa agenda. Ou seja, toda e qualquer empresa deseja ter resultado com a prática de inovação. Ou seja, a gente precisaria desmistificar essa agenda com os tomadores de decisão. Quantos tomadores de decisão que acreditam que ainda a inovação está vinculada à pesquisa e desenvolvimento? Quantos executivos que ainda acreditam que a inovação está vinculada ao como eu comecei aqui o nosso bate-papo, a uma agenda da geração de ideias por práticas de design thinking? Quantos executivos que imaginam que a transformação digital é uma agenda futurista para daqui a 30 anos? Espera lá. O principal desafio que a gente tem visto é um desafio de estratégia e execução. Quem queira trabalhar com inovação tem que ter clareza do seu portfólio de projetos, tem que ter clareza ao mesmo tempo do quanto que esse portfólio de projetos de inovação deveria pagar a sua conta. Quando eu falo pagar a conta, não é só fazer investimento para o futuro, não. Eu acho que a definição clara do que é a inovação por natureza também deveria ser debatida, né? Inovação começa com melhoria de processo para gerar equity, né? Gerar resultado financeiro, e que esse resultado financeiro remunere, né? Desenvolvimento de produtos, serviços e, quiçá, para o avanço tecnológico. Vamos lá, juntando tudo que eu falei. Quem trabalha com inovação deveria falar melhor e mais simples para os tomadores de decisão que inovação precisa também pagar a conta como qualquer outra área de desenvolvimento. Até porque a gente não está falando como se eu fosse só uma startup, né? Aliás, como se a startup também não tivesse que pagar a sua conta. E por outro lado, que esses executivos de primeira linha, né, que eles abram um pouco o horizonte deles, entendendo o que é inovação, mas vinculando essa agenda tanto num contexto estratégico quanto num contexto de resultado financeiro. A gente tratava, Hugo, sobre como traduzir essa questão da inovação para muita gente que não está versada nisso. E a gente tem muitos ouvintes que não estão versados nesse ambiente de inovação, da cultura digital. E eu queria que você começasse pelo mais básico de tudo. O que é inovação? O que você considera ser inovação? E como promover um ambiente de inovação?
Alexandre e Vitor de novo. Eu vou tentar ser agora bem professor e bem didático aqui na minha explicação. Regra número 1. Eu acho que se alguém quiser entender com profundidade, né? Profundidade, eu acho que a palavra de hoje é profundidade. O que é inovação? Eu daria uma dica. Acesse um documento ou um manual que se chama Manual de Oslo, cidadezinha lá da Noruega, que explica com clareza o que é inovação. Ou que está para quem gosta de algum frame, como eu digo, né? Algum framework. Existe uma ISO, que se chama ISO 56001, que explica com clareza o que seja inovação. Vamos lá, dever de casa para quem quiser estudar e aprofundar. Mas se a gente quisesse aqui definir com bastante simplicidade o que é inovação, numa equação, aí um pouquinho da cabeça de um engenheiro aqui falando, inovação tem a ver com geração de ideias, implementação dessas ideias e resultado. Vamos lá, se eu voltasse no que eu chamo de geração de ideia, vamos qualificar então o que é inovação, né? Inovação pode ser uma atividade relacionada à melhoria de processo, a desenvolvimento de algum produto ou serviço, quiçá para o avanço tecnológico. Então eu tenho geração de ideia para melhoria de processo, desenvolvimento de produto e serviço e para a questão tecnológica. Tudo isso tem que ter alguma implementação. Não adianta discutir que eu só tenho uma ideia mirabolante, mas se essa ideia não se transformar em projeto, não é inovação. Eu estou no campo lá da ideação. E resultado. Nas 3 concepções que eu trouxe, se eu entendo que inovação tem a ver com melhoria de processo, desenvolvimento de produto, quem sabe a tecnologia, eu tenho que garantir nessas 3 instâncias que eu trago o resultado para a minha companhia. Que seja ganho de produtividade, que seja algum cliente novo, que seja algum mercado novo, quiçá algum investimento em alguma tecnologia de longo ou quem sabe até de curto prazo, também comprovando o resultado para o meu negócio. Então, moral da história, quem quiser colocar no seu caderninho, inovação tem a ver com melhoria de processo, desenvolvimento de produto, avanço tecnológico, até para ajudar nesse debate sobre transformação digital, porque tem muita gente que acha que transformação digital não tem nada a ver com inovação, pelo contrário, 100% alinhado. E a chave desse mecanismo todo que eu trouxe aqui para vocês se chama cultura. Das companhias que a gente tem visto na Fundação do Cabral, que são super inovadoras, todas elas têm uma cultura do permissível a gerar ideias, do permissível a se testar novas soluções. E o ambiente é seguro, né? Ou seja, o ambiente psicológico é seguro para as pessoas errarem, não que eu esteja defendendo o erro, pelo contrário, mas é errar e testar soluções dentro de um ambiente que seja, entre aspas, de laboratório, ou seja, um ambiente seguro, para a gente então avançar para práticas novas de mercado, entendendo, ou seja, dos nossos clientes e por essas demandas. Então, assim, tentando ser bem direto e objetivo, primeiro uma fonte ou 2 fontes para a gente poder pesquisar, até porque além do professor aqui falando, acho que vocês têm que pesquisar e ter das próprias referências, e entendendo com simplicidade que nessa esteira da inovação, a gente está falando de processo, produto, serviço, tecnologia, buscando ter algum resultado efetivo. Pô, excelente explicação, Hugo. Aliás, até pela definição que você colocou de inovação, a gente também exclui tantas outras coisas como as invenções, já que as invenções podem não gerar o resultado que a inovação se propõe a gerar para resolver determinados problemas ou mesmo para incrementar algum processo, melhorar algum processo. E aí, aproveitando que eu estou conversando com um dos principais professores da área no Brasil, eu considero você um dos maiores, junto até com o Silvio Meira, que a gente vai ter oportunidade ainda de entrevistar aqui, para a gente abordar mais esse assunto da academia, né? A gente está vivendo uma esquizofrenia sobre esse assunto ultimamente, porque como as pessoas podem acessar as informações, o conhecimento do seu quarto, vestindo pijama, tendo acesso à internet, soa para algumas pessoas que a escola não é importante, que ele mesmo por si só vai conseguir trilhar, ter o conhecimento necessário. Então muitas pessoas acabam até usando de maneira errada os exemplos bem-sucedidos de pessoas que até largaram a faculdade para empreender e gerar os resultados a partir da inovação, né? Aí citam o Mark Zuckerberg, citam Steve Jobs e alguns outros ali que largaram a academia, né? Como se a exceção fosse a regra. Como que você vê o posicionamento da academia ainda dentro desse ambiente que, por vezes, como você bem abordou, até soa misterioso, até pelo vocabulário que exclui bastante gente. E a gente quer justamente aqui popularizar esse assunto para trazer mais empreendedores e empreendedoras aqui para o nosso país.
Alexandre Vitor, pergunta importante, cirúrgica e relevante num contexto, ainda mais que a gente está vivendo hoje de país, né? Vamos lá, primeira questão básica, né? Para o nosso dia a dia. Se eu utilizo esse relógio que está aqui no meu pulso, se eu tenho um telefone celular, se a gente está aqui nesse exato momento, numa plataforma tecnológica, numa entrevista, isso não veio porque uma pessoa ficou lendo plataformas, com todo respeito dos nomes aqui, similares a Twitters, Instagrams e coisas similares. Isso veio de conhecimento acumulado. Para relembrar que a universidade serve para isso, né? Acúmulo de conhecimento, registro de conhecimento e que isso vire externalidade, para falar um bom jargão aqui de um professor, né? Que isso vire, se transforme em geração de riqueza, em desenvolvimento econômico, social, etc. Então, se a gente hoje tem tudo isso aqui no nosso entorno, agradecemos ao investimento que foi feito nas universidades, em especial as americanas, brasileiras também, para não ser injusto, de mais ou menos 50, 60 anos atrás. Aliás, aproveitar o contexto que a gente vive, né? Se a gente volta a ter um mínimo de vida um pouco mais normal depois de 2 anos, trancafiados, né? Trancafiados, para corrigir meu português, dentro de casa, agradeçamos às universidades, agradeçamos ao processo de pesquisa que nos trouxe até aqui. Então, se alguém tem o descalabro, se eu assim pudesse dizer, de falar que a universidade está ficando demodê, demodê é quem fala algo nesse sentido. Porque a gente está precisando de conhecimento com nível de profundidade. E quando a gente olha, inclusive, as curvas de crescimento, né, de qualquer país, citando aqui Canadá, Estados Unidos, etc., eles crescem porque eles têm igualdade de renda, eles crescem porque eles têm educação, e a grosso modo as pessoas são muito bem treinadas, né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que ter aqui clareza é que a universidade ensina método. Método de conhecimento, método para pesquisa, método para poder saber fazer perguntas e, claro, para a gente conseguir avançar. Para uma pessoa que trabalha com inovação todo santo dia, para a gente conseguir ser, inclusive, um país mais inovador, a questão da educação, tanto no ensino médio, fundamental, nas universidades, deveria ser um pouco mais equacionada. Então não dá para dizer que uma pessoa que simplesmente estudou e que montou lá a sua empresa numa garagem, que pelo fato dessa pessoa hoje ser o grande fundador, não vou referenciar nomes aqui, de uma empresa de tecnologia, como um outlier, que essa pessoa deve servir de exemplo, né, para toda uma população. Só relembrando, essa pessoa que me passa aqui pela cabeça, sem citar nomes, entrou em Harvard. Por natureza, quem entra em Harvard tem um alto QI e um ensino muito bem feito ao longo da sua trajetória escolar. Então, assim, a gente precisa de método, a gente precisa de profundidade, a gente precisa do papel das universidades. No entanto, isso não tira a importância de debater o exato papel das universidades. Eu acho que aqui no Brasil existe, sim, um distanciamento das universidades ainda do mercado de trabalho. Para quem não sabe, por natureza, grande parte das universidades brasileiras, os professores têm como principal método e incentivo publicação de artigos e papers. Não que isso não seja importante, pelo contrário. Super importante, mas que a gente tenha publicação de artigos e papers vinculados às grandes demandas do mercado de trabalho, ou seja, dos desafios da sociedade, dos desafios das empresas. Então, assim, eu acho que o desafio não é discutir se a gente tem que estudar ou não. Eu acho que o grande desafio que a gente tem aqui é ter um plano de Estado, não de governo, sobre o desenvolvimento de conhecimentos relevantes para a nossa sociedade e o quanto que isso vai gerar riqueza no futuro. Eu acho que o desafio aqui é a pergunta que a gente formula sobre a universidade, não necessariamente se as pessoas deveriam estudar ou não. E eu queria te perguntar como que o Brasil se coloca do ponto de vista de inovação. Como o Brasil está em termos de inovação na comparação global? Como que você enxerga essa realidade? Alexandre Vitor, vocês estão craques em inovação, porque todas as perguntas estão sendo cirúrgicas. Vamos lá. Eu parto do pressuposto que a gente tem que analisar dados, não falar por aquilo que eu acho. Então, existe um documento que se chama Global Innovation Index, que é um documento feito pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, com a nossa CNI, Confederação Nacional da Indústria, em parceria com uma série de escolas mundo afora, e nesse documento tem lá a foto do Brasil. E a nossa foto não é das melhores, né? Se eu fizesse uma análise de 1 até 10, ou de 0 até 10, como se o Brasil estivesse lá fazendo a sua prova, né? A nossa nota média é 5. E tem 3 média, tá? Sem ficar entrando no detalhe da metodologia lá do documento, de novo, Global Innovation Index. E os critérios, todos eles lá muito bem estabelecidos, né? O primeiro indicativo que o Brasil não está muito bem na foto é o indicativo da pergunta anterior de vocês, né? Qualidade da nossa mão de obra. As universidades brasileiras têm muito que ainda desenvolver nessa mão de obra. E quando eu falo muito que desenvolver, é numa palavrinha mágica que se chama STEM, ou seja, formar mais gente nessa área, né, que é a dita Science, Technology, Engineering and Math,
Tem que formar mais gente nesse quarteto, fazendo uma análise comparativa. China, Estados Unidos, Israel, esses países, a Alemanha, tem formado muita gente nesse quarteto. Sem esquecer e desmerecer de áreas de outras ciências, né? Ciências sociais, medicina, etc., que a gente também precisa formar. Mas o mundo, que é o mundo da inovação, que é o mundo da tecnologia, ainda mais agora no Brasil, que a gente tem um gap de formação de mão de obra nessa área tech, a gente tem que formar e a gente tem que ter um cuidado a mais para essa turma dessa sopinha de letra que eu falei, né? De STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Ou seja, papel central das universidades, reforçando o que eu falei na pergunta anterior, né? A universidade tem que estar inserida nesse contexto, entendendo dos desafios das grandes organizações e o quanto que eu formo mão de obra para tanto. Então, o primeiro indicativo, formação de mão de obra. Segundo indicativo, das organizações. Aí sim, esse é o mundo que eu vivo todo santo dia. As organizações brasileiras têm 3 desafios concretos nesse documento que eu citei aqui no início para vocês. Primeiro desafio, que é o que a gente chama, pegando o jargão da documentação que eu estou citando, de novo, Global Innovation Index, que é o que eu chamo de Innovation Capability, ou qual que seria a capacidade, ou qual que seria a competência das organizações para inovação. E se eu pudesse traduzir o que o Innovation Capability tem como foco central analisar nas empresas brasileiras, eu poderia colocar aqui a minha lupa em 3 grandes focos centrais. Primeiro, as empresas brasileiras querem inovar sem ter clareza de estratégia. É impossível a gente inovar se a gente não tiver estratégia e acesso da liderança a uma visão de mercado concreta sobre o que seja inovação. Segundo, é impossível querer inovar sem ter clareza de estratégia e investimento para tanto. Não existe mágica para inovação se a companhia XPTO brasileira, se ela não entender que para inovar eu tenho que ter orçamento, investimento e, quem sabe, ter resultado, fundamentalmente processos e métricas para tanto. Então vamos lá. Primeiro eu estou dizendo sobre a capacidade de formação que a gente tem no nosso querido país, Brasil. Segundo, sobre a capacidade das empresas brasileiras em estruturarem o que eu chamo de governança para inovação. Repito o que eu falei aqui no início da entrevista. Muita empresa está achando que inovação é um ato de fé. Crio lá um laboratório, faço vinculação com startup e assim está feita a minha agenda de inovação. Não! Tem que ter clareza de estratégia, governança e resultado. Segundo pilar ainda, ou terceiro, né, que esse documento traz para a gente poder entender, que tem a ver com skills. As empresas brasileiras, comparativa a uma série de organizações do mundo afora, têm treinado pouco a sua mão de obra para as competências de inovação. Aí sim, cultura de inovação, como é que eu faço um projeto de inovação, como é que eu crio uma estrutura de inovação na minha companhia, patati patatá. E por último, que está vinculado inclusive ao primeiro item que eu trouxe aqui da pergunta, skills. Se as companhias não entenderem que a gente tem que formar pessoas com entendimento também sobre inovação e sobre tecnologia, a gente vai passar algumas dores de barriga nesses próximos anos, né? Porque se a gente fizesse de novo uma análise comparativa com outros países, imaginar, por exemplo, eu morei um tempo no Canadá, o Canadá tem um plano estratégico de Estado para mais de 5, 10 anos, exatamente nesses pilares todos que a gente está aqui discutindo. Moral da história. Se a gente não tiver um plano de Estado, não de governo, sobre a agenda da inovação, e se a gente não tiver o claro entendimento de grandes companhias, médias, startups, sobre o que realmente é inovar, eu acho que a gente vai continuar com esse festim da inovação, mas sem colher dos resultados devidos nesses próximos anos. Então, acho que o dever é preponderante e o papel da universidade, das grandes empresas, do ecossistema de inovação é essencial para a gente poder avançar nessas agendas. Hugo, sempre é muito bom te ouvir. Toda vez que a gente conversa, sempre é de uma clareza solar os pontos que você coloca de maneira bem sistemática, né? Acho que cada ponto que você citou aí é papo para mais de hora aqui facilmente. Mas eu quero abordar um último tópico muito importante, né? Como é que a gente consegue capturar esses cases de sucesso para estudar, para servir de exemplo para outras empresas? A gente sabe que a Fundação Dom Cabral, também a Accenture e entidades setoriais estão elaborando um estudo prêmio para premiar de fato essas empresas que são bem-sucedidas em determinados casos ali de inovação digital. Como que vocês estão atuando nessa frente justamente em relação a esse prêmio? Vamos lá, ótima pergunta. Primeiro ponto de partida, tanto a Dom Cabral quanto os parceiros, Accenture, ou seja, os parceiros do prêmio que a gente está chamando de inovativos, a gente tomou uma decisão de desmistificar essa agenda de inovação avaliando casos de sucesso no Brasil. E essa avaliação a partir de casos de sucesso tem como foco central um questionário
do qual a gente vai avaliar uma série de companhias, tanto grandes, médias, startups, etc., para entender o quanto que elas são inovadoras. E o ponto central do nosso debate aqui é utilizar um instrumento, ou seja, uma survey, para poder avaliar o quanto que essas empresas são inovadoras, chamando a atenção que essa survey vem de rigor técnico, vem do entendimento sobre as perguntas que a gente vai avaliar com essas companhias. Essas perguntas têm embasamento, de novo, técnico, não da minha cabeça, do Hugo ou dos colegas que vão participar do projeto, mas de fontes internacionais, para a gente desmistificar com clareza o que realmente é inovação e quem que está trazendo o resultado com essa prática. Até porque tem muito prêmio, sem citar nome de prêmios para não ser indelicado aqui, mas tem muito prêmio de inovação no Brasil que diz que a companhia A ou que a companhia B, que essa companhia é super inovadora, mas o critério central é o investimento em P&D, como se somente o P&D de forma isolada, por exemplo, pelo percentual da receita líquida que eu aloco no P&D, como se isso fosse critério determinante para uma empresa ser inovadora. E na nossa tomada de decisão para o Prêmio Inovativos, a gente chegou à conclusão que a gente quer avaliar com clareza casos de sucesso, quanto que a companhia investe no P&D, mas fundamentalmente quais são os resultados dessas atividades de inovação, o quanto que os clientes percebem a companhia como inovadora, ou seja, num rol maior de temas e perspectivas dessa agenda de inovação, para a gente também ter clareza que não só as empresas que têm recursos de governo ou que têm muito dinheiro, que essas companhias são tão quanto inovadoras. Então, nosso propósito é discutir a agenda da inovação além do viés tradicional da economia da inovação, mas trazendo a perspectiva da gestão da inovação e seus resultados para o mercado. E para quem não é versado nesse ambiente, P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Para aqueles que não são da área da inovação, da área da tecnologia, eu queria agradecer a atenção, agradecer a disponibilidade do diretor do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, Hugo Tadeu, que falou conosco aqui durante o Inovativos sobre inovação, sobre como estimular esse ambiente, deu uma verdadeira aula, passando por diversos capítulos. Foi o professor também aqui na nossa entrevista. Obrigado, Hugo. Alexandre e Vitor, muito obrigado. E a gente fica disponível nos canais da própria Fundação Dom Cabral e do Prêmio Inovativos para eventuais dúvidas com todos vocês. Obrigado, gente. Grande abraço. É isso aí. Para você que está nos ouvindo, ficou até aqui, também está nos assistindo nas redes sociais, não deixa de curtir, se inscrever no canal da Band News FM, também comentar ali, que é muito importante a gente saber o que você está achando aqui de todas essas aulas que esses programas aqui do Inovativos traz. Então, até logo. Inovativos aqui na Band News FM, sempre aos domingos. No rádio você acompanha do meio-dia a 1h da tarde e também nas nossas redes sociais.